Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos falar hoje da lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Estamos no primeiro trimestre de 2025 e estamos falando sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. O texto áudio de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, e está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 e 51, e no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Comigo hoje está o professor Joás e o presbítero Edivaldo, ambos professores e superintendentes da escola dominical das nossas igrejas. E hoje nós estamos diante de uma lição muito boa. Presbítero Edivaldo, professor Joás, vamos falar da experiência humana de Jesus. Essa fase dessa experiência humana de Jesus é contestada por muitos hereges. E hoje nós vamos discutir sobre o assunto. Uma lição muito boa, né, presbítero Edivaldo? É um prazer poder estar de volta. É um assunto que a gente precisa discutir, porque é pouco comentado e pouco conhecido, né? Porque a gente sempre diz, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas e esse Jesus homem? Não só o Jesus histórico, como nós já abordamos aqui em algumas lições, mas o Jesus que percorreu, né, uma vida aí, segundo os historiadores, de 33 anos. Como foi a vida de Jesus? O que a Bíblia fala sobre a infância, a adolescência, a juventude, a idade de Jesus até chegar aos 33 anos? Isso é muito bom a gente abordar esse tema. Professor Joás, e é aí que nasce muita heresia. Por exemplo, a Bíblia ela não menciona, a gente vê Jesus quando nasceu, até os 12 anos, e dos 12 até os 30, a Bíblia não menciona esse período aí. Então, por não mencionar, surge um monte de especulação. E essas especulações são perigosas, porque daí nasce um monte de ideias tortas que não está escrito na Bíblia, e aí começam as heresias. Essas especulações vêm de livros apócrifos, né, mais antigos, e vêm de heresias modernas também, né, coisa de imaginação de alguns, né, do nosso tempo também. Então, é compreensível que isso aconteça, né? É compreensível. A gente mesmo, às vezes, olha assim, poxa vida, mas esse homem aqui se declarou Deus. Ele disse que era Deus algumas vezes. E quem estava em volta dele fez a mesma coisa. Então, há uma barreira, uma certa dificuldade de olhar para esse indivíduo como homem, né? Ele sendo homem, né, como nós, né, dessa mesma natureza nossa. É um pouco complexo isso, mas isso é o que é verdade, porque é assim que está escrito primeiramente, né? E todas as evidências históricas e teológicas, né, mostram isso. Jesus é homem, né? Isso é tão verdade quanto dizer que ele é Deus também, né? Isso na lição anterior ficou um pouco mais claro, né? Bom, nós vamos entrar na nossa introdução e o comentário aqui, e a gente vai esmiuçar melhor esse assunto. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, um monge ou um eremita, um retiro solitariamente isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Presbítero Edivaldo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus foi a uma festa de casamento. Jesus sempre visitava a casa de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus esteve na casa de outras pessoas, na casa de Zaqueu, por exemplo.
E Jesus estava sempre ali vivendo em sociedade. E as pessoas davam esse testemunho. Então, hoje o que nós vamos falar é o seguinte: essa experiência que é tão refutada por alguns hereges, por algumas autoridades, né, entre aspas, aí, que se dizem autoridade cristã, autoridade bíblica, nós vamos ver que isso vai cair por terra diante do que está escrito na Bíblia. É aquilo que o senhor fala, né? A gente está aqui para falar do que a Bíblia fala sobre o Jesus humano. Por exemplo, nascimento humano de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, Lucas 2,7. O crescimento e o desenvolvimento de Jesus. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, Lucas 2,52. Ele teve fome, ele teve sede. Jesus, ele teve cansaço, que são coisas do aspecto humano. Então a gente percebe que a humanidade de Jesus, numa leitura simples, né, dos evangelhos, a gente vai perceber apresentando um Jesus histórico e humano. Então, se você ler qualquer um dos 4 evangelhos, você vai perceber a humanidade de Jesus. E a gente pega esta lição, a lição 8, ela fecha essa sequência de lições a respeito da pessoa de Jesus, o Jesus divino, o Jesus humano, e nós já vamos adentrar na próxima lição com relação à pessoa bendita do Espírito Santo. Então essa lição vai fechar essa sequência de lições que vocês acompanharam aqui no programa sobre a pessoa bendita de Jesus, 100% homem e 100% Deus. Se tratando de família, professor Joás, Lucas registra esse fato, os evangelhos também, né? Exceto João, mas os evangelhos sinóticos registram esse fato de os pais de Jesus, Maria e José, quando ele tinha 12 anos, foi lá procurar ele no templo. Eles foram para aquela festa e Jesus ficou ali no meio dos doutores da lei e eles foram embora. E no meio do caminho percebeu, cadê Jesus? Volta lá. E a Bíblia cita: Maria, a mãe, José, o pai, foram lá procurar Jesus. É bom a gente falar isso, e eu quero até falar isso, porque tem muita gente que vem numa crítica em relação a Maria, né? Maria e tal. Eu já vi muitos cristãos falando asneiras sobre a Maria. Mas Maria é uma mulher agraciada por Deus, através dela Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, uma mulher agraciada, de uma referência, de um caráter ilibado. Isso mostra para nós o exemplo de uma família. José como pai, Maria estava ali fazendo esse papel de mãe, gerou, estava ali durante a gestação, ele foi gerado pelo Espírito, mas nasceu de mulher para cumprir a profecia. E a gente viu o quanto isso é importante para a humanidade de Jesus. Não é pretensão nossa falar de mariologia aqui, né? Mas é interessante estudar sobre Maria, né? Além de ser uma mulher extraordinária, né? Ela tinha uma fé extraordinária. Sim. Porque ela carregou ele no ventre, né? Ela trocou fralda, pensa bem, né? Ela deu comida na boca, né? E depois, quando ele começa o seu ministério, e assim, enquanto ela ia sendo mãe, né? Enquanto ela ia cuidando do menino, né? Ela ia recebendo palavras, né? De Deus a respeito dele, né? Gabriel falou com ela algumas vezes, ela guardava no coração. As pessoas interagiam com ele e se assustavam às vezes, e ela guardava no coração. Ela foi guardando tudo que era dito sobre ele, a respeito dele, no coração. E quando ele começou o seu ministério e se revelou como Deus também, né, para a humanidade, ela foi a primeira a dizer: façam tudo que ele disser, né? Então é interessante, né, a gente olhar para Maria como esse exemplo de fé no Deus encarnado, né, nesse verbo, nesse logos que se fez carne. Ele é homem. Ela é a primeira a saber disso, né, que ele é homem, mas ela também foi a primeira a admitir que ele é Deus, né? E ela acompanhou Jesus em todas as fases da sua vida. Exatamente. Desde o nascimento até a sua morte. Ela acompanhou o período da ressurreição, o período de Jesus ressurreto e o período que Jesus também foi assunto ao céu. Então a gente percebe que ela é a pessoa que mais acompanhou a humanidade de Jesus, porque segundo a história, né, José morre e Jesus, ele fica como responsável por ser o irmão mais velho de outros irmãos e irmãs que Maria teve. Maria teve outros filhos. Então a gente percebe que ela acompanhou essa humanidade de Jesus, até mesmo como aquele substituto do pai, aquele que tomou a responsabilidade de estar com a mãe até o seu
até a sua assunção ao céu. É interessante esse estudo, né? Porque, muito bom. Porque se você olha para os próprios irmãos de Jesus, eles levam um pouco mais de tempo para perceber que a humanidade dele, para eles, era mais latente. Né? Então eles levam um pouco mais de tempo para perceber que ele era o Messias, que ele era Deus, ao mesmo tempo que era homem. Né? Mas ela não, ela sempre soube. Né? Desde o anúncio da vinda do Filho do Homem. Desde esse anúncio, né, trazido pelo anjo Gabriel, assessor direto de Deus. Eu quis levantar essa questão exatamente para mostrar a importância do pai, da mãe, e eles presenciaram a humanidade de Jesus. Ninguém melhor que a irmã Maria, essa santa mulher de Deus, que presenciou, ela também teve essa experiência e ela comunicou essa experiência com outras pessoas. Né, professor Joás? E a gente sabe disso. Por que é bom a gente falar isso? Pelo fato dessa experiência no mistério de Jesus. Ela foi uma das primeiras a dar testemunho de Jesus. Vamos lá, capítulo 1, a experiência humana no mistério de Jesus, os debates com autoridades, e aqui a gente vê o ponto A e B aqui dentro desse ponto aqui, os fariseus e os saduceus. A gente vê também o ponto 2, a vida social e religiosa de Jesus, e o ponto 3, características próprias do ser humano. Então, dentro desse debate com a autoridade aqui, deixa eu ler alguns parágrafos aqui, eu leio de uma forma geral e a gente comenta. Os fariseus, o nome vem do hebraico por sim e significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Eles defendiam a tradição acima das escrituras. Então aí por aí a gente já vê. Já os saduceus o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Então eles debatiam muito sobre Jesus. Ponto 2, vida social e religiosa. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha de seus discípulos como Filipe, André, Pedro, Natanael aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amizades, amigos, vizinhos, parentes como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, e a gente vê aí um monte de coisa aí. Agora, as características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer outro bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço e morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer outra pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Se fosse para a lição terminar agora, nós já atingimos o nosso objetivo de mostrar essa humanidade de Jesus. A explicação de que Jesus é humano, né? Por exemplo, tristeza. Jesus chorou. Em algumas traduções, é o menor versículo que existe na Bíblia Sagrada, João 11:35, mostra que Jesus chorou. O choro é uma condição humana, de quem é humano, né? Ira, Jesus se irou. Jesus se irou, Marcos 3:5, com os cambistas ali na porta do templo. Amor, olha que aspecto, né? Quando a gente pensa em amor, a gente pensa em Jesus. Amor não é só uma palavra, é uma pessoa, é Jesus. Então Jesus amou os seus discípulos, João 13:1. Medo, que é uma questão tão humana, né? Tão latente a nós humanos. Jesus sentiu medo, Hebreus 5:7. Então a gente vai citando alguns versículos aqui para você perceber a humanidade de Jesus no seu período de vida aqui nessa terra. Muito bom. Professor, deixa eu voltar num ponto aqui. Isso que o presbítero Edivaldo falou é tão importante, esse Jesus como homem, porque não vamos ver aqui um contratempo. Os 2 principais grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles tinham a tradição acima da lei. Aí Jesus veio quebrando essa tradição e mostrando o real sentido do que estava na lei. Então já criou o problema ali. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus contou inúmeras parábolas, falou inúmeros textos ali, falando da ressurreição. Então pronto, olha o embate. Os fariseus não acreditavam, eles punham a tradição acima da lei e Jesus veio dando o real sentido da palavra. Já os saduceus contrapunham pelo fato de Jesus pregar um evangelho e uma vida que vai além dessa vida humana, dessa vida terrestre. Olha o problema aí.
Os dois grupos aí, né, facções dentro do judaísmo, né, com ideias e teologias muito opostas, né, na maioria das vezes, e Jesus conseguiu, né, dialogar e debater com os dois, né, com os dois grupos, e até com outros grupos que eventualmente vinham, né, ouvir o que ele tinha a dizer. Os próprios herodianos, né? Sim. Os gregos. E assim, vinha gente de longe, né, para debater com ele, né? Então, sendo humano completamente, né, uma coisa que o nosso comentarista ressalta aí, ele só venceu esses grupos por causa da sua dedicação, né? Jesus sabia o que sabia, primeiro porque ele era um com o Pai, né? Mas isso não facilitou as coisas para ele. Ele teve que estudar, né? Ele se empenhou para ter conhecimento, para ter, além de sabedoria, né, discernimento, conhecimento, né? Ele buscou conhecimento. Ele precisava, para não pecar, né, sendo homem, ele precisava estar em constante comunhão com Deus, oração, com o Pai. Todo momento Jesus estava orando, né? Tem passagens que mostram ele em vigílias inteiras, assim, noites inteiras de oração. Bom de oração, né? Os discípulos nem conseguiam acompanhar ele era bom de oração. Então, isso tudo fala sobre a humanidade de Jesus, além dessas coisas que o Edivaldo citou, né? Jesus passou momentos de tristeza profunda, né? Momentos de ira, né? Momentos de pura humanidade latente, né? E isso foi... O evangelista teve o cuidado de registrar esses momentos, né? Muito bom. E assim, é interessante mostrar que ele, nesses debates todos, né, ele revela também a sua humanidade, né? Porque ele usou argumentos que não eram sobrenaturais, né? Ele explicou a lei de uma forma, com uma autoridade que esses próprios grupos reconheceram, né? A gente vê registros de fariseu Mateus 7, né? A gente vê registros desses grupos dizendo que ninguém jamais falou como ele. Ele fala com uma autoridade que nós não temos, né? Então isso mostra a humanidade dele, né? Porque ele não usou de nada sobrenatural para vencer o debate, ele usou conhecimento. Bom, professor, dentro disso aí, eu vou voltar num período aí de adolescência de Jesus. Nós chamamos no mundo ocidental de adolescência. No mundo oriental já é uma maioridade, né? Isso acontece até hoje em Israel, né, professor? Essa passagem infanto-juvenil para assumir as responsabilidades aos 12 anos, né? Claro que ele tem a tutoria do pai até os 30, mas é aquela famosa festa de passagem lá, o Bar Mitzvah. Isso acontece até hoje. E Jesus, aos 12 anos, ele estava sendo sabatinado na lei, ele não estava ali à toa. Então, essa sabatina acontece até hoje. Então, ele mostrou o conhecimento. Ali mostra a fase humana de Jesus de novo. Então, o que nós estamos falando aqui é que Jesus não foi um extraterrestre. Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem. Nós estamos falando da humanidade dele. Tá? Falando dessa natureza humana de Jesus, sendo Deus. Exatamente. E para nos salvar, precisava ser assim, né? O apóstolo Paulo, que tem a cristologia mais robusta, né, do Novo Testamento, né? Só ler pelo menos aí o capítulo 2 de Colossenses, o capítulo 2 de Filipenses, né? E Romanos, né? A carta aos Romanos, você vê no capítulo 5 ele mostrando como a humanidade se perdeu, né, depois do pecado, né, depois que Adão pecou. E você vê no capítulo 8 ele mostrando como Deus resolveu o problema se revestindo de humanidade, né? Deus se fez homem, se fez um de nós, veio nas mesmas condições de Adão, né? Adão era um homem perfeito que nasceu sem pecado, né? Não nasceu de uma mulher, nasceu sem pecado, perfeito, criado diretamente pelas mãos de Deus, né? E em condições perfeitas ele pecou, né? Jesus veio nas mesmas condições de Adão, né? Condições humanas de criação. Ele foi criado sem pecado, né? Ele nasceu, não foi criado, ele nasceu sem pecado, né? De uma mulher, né? Mas sem a corrupção do pecado, sem a semente, a herança do pecado,
né? A sua concepção foi miraculosa, é só ler os evangelhos. E assim, ele nasceu nessas condições, sem a corrupção do pecado, como Adão, né? Então, Paulo apresenta ele como o segundo Adão, né? Mas o ambiente já estava completamente corrompido pelo pecado, e ele venceu o pecado. Só uma correção? Ele passou por tudo sem pecar. Só uma correção, eu falei na questão criado, na verdade, nascido, porque senão a gente entra dentro do arianismo, né? Criado não, porque essa é a ideia do arianismo, né? Mas a questão que eu estou dizendo é o seguinte, ele nasce 100% homem. É claro que é obra e graça do Espírito Santo, mas é 100% homem. O nascimento dele foi normal, né? Teve Maria deixou de ser virgem, ela era virgem na concepção. No nascimento ela deixou de ser virgem, né, porque ele nasceu um nascimento normal, né? Então ele nasce 100% homem, né? Ele é gerado pelo poder e graça do Espírito Santo, mas ele nasce como homem. Só tirando essa palavra criação. Ótimo. Gerado, né? Foi gerado. Só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, presbítero Edivaldo, professor Joás, só para corroborar com o que vocês falaram aqui agora, essa gestação normal, tanto é que ao 6º mês ela vai visitar Isabel, que também está grávida de João Batista, que era primo de Jesus. Então por aí a gente vê, no 6º mês, e os dois quase que se cumprimentaram. João Batista teve uma reação no ventre da Isabel. Uma outra questão humana também, que a gente percebe, dentro do judaísmo, tinha uma tradição. A criança nasce, a mulher tem esse período que nós chamamos, né, esse período de resguardo, né, que a gente chama que a mulher tem um sangramento natural depois da gestação. A gente vê aquele período passando e Jesus sendo apresentado, né? Então a gente vê a humanidade de Jesus nesse sentido, que até o parto foi normal. Exatamente. Foi circuncidado também. São coisas, né? Detalhes. Foi apresentado, né, de acordo com a lei. É isso aí. Então a lição caminha e a gente vai falar agora no próximo bloco sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. Heresias que já foram vencidas lá no 3º século, professor, e agora está vindo com a roupagem nova. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já com o segundo bloco dessa lição que é imperdível e importante para o nosso currículo espiritual. Voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos falando hoje da lição de número 8, falando sobre a humanidade de Jesus. E encerramos o bloco anterior mostrando pela palavra de Deus todas as características humanas de Jesus, sendo Deus. Tem um texto, tem
um ponto aqui na nossa lição, obrigado, professor, um subsídio na nossa lição, ampliando o conhecimento. Eu achei muito, muito importante isso aqui, a encarnação. Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? A resposta é sim. E a gente vê isso aí. Não é apenas possível, como aconteceu no tempo e no espaço. Então a gente vê, por mais que as pessoas contestam, por mais que venham essas heresias, mas biblicamente, cientificamente, historicamente, isso estão provados aí, professor Joás. Não tem como contestar isso. Bom, as heresias que negam a humanidade de Jesus. Ponto 1, apolinarismo. Ponto 2, a reação da igreja. E ponto 3, monotelismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. Apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, ou carne ou corpo, psique, a alma animal, e a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, a alma racional. Então nós vemos aí essa heresia aí que nasceu com Apolinário. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está claro no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. E nós temos a citação de Lucas 24, 36 a 40, João 2, 21, Hebreus 10, 10 e mais uma série de versículos aí. E também da alma e do espírito, Mateus 26, 38, Lucas 23, 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, Hebreus 2, 14 e 17. A diferença é sua impecabilidade. Jesus veio como homem, nasceu, cresceu, morreu e não pecou. A diferença está aí. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia, em 451. E o monotelismo, a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que é único, e telema, que é vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisistas com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Aí veio o terceiro concílio, o Concílio de Constantinopla, em 681, que considerou essa doutrina, esse monotelismo como uma heresia. Professor, nós temos as duas principais aqui, veio de Apolinário e também desse Sérgio aí de Constantinopla. Como é que eu vou falar, professor? O grande problema que a gente vê nessas heresias é a falta de conhecimento, ou o excesso deles, os dois extremos, E pega uma turma desprevenida aí, ou desprovida do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Aí pronto, aí o negócio bagunça. Não dá para negar que esses homens eram inteligentes, Sim. Diário a Apolinário, eles eram muito capazes, estudiosos, tinham plena capacidade de chegar à verdade, mas tiveram suas visões turvadas, talvez pelo orgulho, de querer apresentar uma novidade, uma coisa diferente do que todo mundo está falando. Isso existe muito hoje também, em certa medida, embora a gente não tenha tantas novidades assim hoje, mas esse orgulho ainda é observado hoje. E assim, para levantar teses sofisticadas como essa de Apolinário, pegar João 1 e falar, não, peraí, na verdade... o que aconteceu é que a gente tem essa constituição, a gente é corpo, alma, espírito. O que aconteceu é que quando Jesus nasceu, o Pai pegou da sua essência, o Logos, e inseriu nele. Então ele não é assim homem, não, ele não é homem, porque a alma dele não é uma alma humana, é o Logos, é a alma de Deus, Então, isso é muito sofisticado, E, assim, é tão sofisticado que chega a fazer sentido, um certo sentido lógico tem, Então, convence muita gente. Mas isso é verdade? De jeito nenhum. Leia João 1 de forma séria, leia sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de
conceito pré-concebido, né? E você vai chegar à verdade do que foi a encarnação, né? E não foi isso que está sendo dito por Apolinário e por esses outros hereges que a gente já viu na lição 3, né? Então, não dá para negar, né, a inteligência desses homens, né? Mas a gente precisa ser intolerante com as ideias desses homens, né? A gente não deve tolerar essas ideias no nosso meio. Acontece que no nosso meio há muita diversidade na nossa unidade, né? E alguém às vezes se encanta com essas coisas e começa a reproduzir no nosso meio. E assim, a gente, por mais que a gente esteja unido nessa diversidade toda, unido em Cristo, né, o cabeça que nos une, né, a gente não tem autorização para tolerar essas ideias, né? A gente deve abraçar essas pessoas, mas não tolerar essas ideias, né? Então há um dever de intolerância, né? É até difícil falar essa palavra hoje em dia, porque há essa coisa, né? Algumas palavras são proibidas hoje, né? Mas a intolerância nesse sentido não é algo ruim, é algo desejável e até imposto a nós, né? Intolerância de ideia. Você não tem que tolerar uma ideia ruim, uma ideia mentirosa. Você não tem que tolerar a mentira, né? Então a gente precisa voltar a essas coisas, né? Esses concílios todos que são citados aí, eles só aconteceram por causa disso, por causa dessa intolerância à mentira, né? A mentira não cabe no Evangelho, a mentira não cabe na igreja, né? Então a igreja precisa ser intolerante com a mentira, né? A igreja ama as pessoas, ama todos os grupos, né? Mas ela não tem que tolerar essas ideias malucas, essas mentiras todas, né? Não tem. O que me chama a atenção, professor, diante de tudo isso que você falou, e presbítero Edivaldo, em tão pouco tempo, 3 concílios, em 325 de Nicéia, em 451 o da Calcedônia e 681, nós vemos aí a necessidade de um outro concílio. Olha bem, tão pouco tempo. E depois entrou o período que a gente chama período das trevas, né? Esses 1000 anos que a igreja ficou subjugada a um sistema religioso, e esse sistema religioso perdurou até a Reforma Protestante. Religioso barra político, né? Sistema religioso barra político. Uma combinação péssima, né? Verdade. Então a gente percebe que nos dias de hoje não é diferente. Hoje a gente fala dos teólogos liberais. Essa teologia liberal. Essa teologia liberal ela é muito perigosa. E ela a sua base está nessas ideias que vêm do século III até o século V, que contaminou toda a igreja e fez com que a igreja se perdesse no seu chamado. A igreja ela entra num período de escuridade de 1000 anos. Por quê? Por causa das heresias. O que contaminou aquela igreja primitiva, aquela igreja que vivia o puro evangelho? Foi as filosofias, as ideias e as teologias humanas. E o não combate a isso, né? E o não combate a isso. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, quando você se levanta, você também vai sofrer. Por exemplo, Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares, nosso comentarista. Quando ele lança um trecho de uma lição falando sobre alguma heresia, ele tem que sair com segurança de Santo André. Por quê? Porque em Santo André estava nascendo uma religião, uma igreja que distorcia a palavra, que trazia o veneno que nós estamos falando desses homens aqui. O que aconteceu? Para ele sair de Santo André, ele teve que sair escoltado. Então a gente percebe a seriedade que é isso, né? Se a gente pegar a história, por exemplo, que vai ser citado aqui, que diz que Jesus esteve nos Estados Unidos, essa religião que diz que Jesus esteve nos Estados Unidos é uma religião que cresceu através da força, através de matança. Isso não é eu que estou dizendo, é a história que diz isso. Você pegar a história... o endereço, né? Foi Houston? A história, essa história dessa igreja, você vai perceber que é a bala, é no tiro, é na força que eles defendiam essa heresia que eles pregam. Então a gente tem que perceber que a gente também tem que se levantar e se opor a isso.
A mentira tem essa característica, né? Ela só se sustenta na base da violência. Né? Para a mentira prevalecer, eu preciso calar, né, quem está falando a verdade. Eu preciso censurar, eu preciso pregar alguma etiqueta. Isso aqui é discurso de ódio, isso aqui é fake news, isso aqui é... Aí eu colo essas etiquetas que são feias, né, etiquetas feias, e aí a minha mentira prevalece, ainda que por um tempo, né? E usa violência também, né? Tem gente que morre pela verdade, né? Tem gente morrendo pela verdade ainda hoje, né? E assim, a igreja não, na sua história, né, na sua trajetória do início até aqui, não tolerou essas coisas, né? E a verdade, ela não precisa de violência para se impor, nada do tipo. A verdade sempre estará lá. É a verdade. Só corrigindo aqui, o Concílio de 681 é o Concílio de Constantinopla, tá? Eu não citei, e é bom a gente citar aí por uma questão histórica. Bom, gente, o nosso tempo está findando aqui. Deixa a gente só concluir aqui falando do capítulo 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O presbítero de volta começou e vai concluir isso aí, ó. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países. O Egito, Mateus 2, versículos 14 a 15. Israel, o centro das suas atividades. E a Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em a sua comunidade, muito menos um forasteiro. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Na lição passada, nós falamos aí sobre a encarnação do Verbo. Nós estamos falando aí desde a lição de número 3 para cá. Eu ganhei uma Bíblia do pastor João de Deus, a nova tradução Novo Mundo. Não precisa nem falar, né? Quem sabe disso aí vai saber, quem não souber pesquisa, por uma questão de ética. Eu estava lendo essa Bíblia falando sobre a encarnação de Jesus. Olha o que essa Bíblia diz em João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra, aí colocou entre colchetes, era um Deus, com letra minúscula. Vocês estão vendo por que nós temos que rebater contra isso? O subordinacionismo moderno. Está entendendo? E essas Bíblias estão sendo espalhadas por aí afora. São doutrinas hereges, que muitas das vezes chegam em pessoas desavisadas, desprovidas de conhecimento, e a igreja passa a ensinar uma besteira dessa. A palavra não era um Deus com letra minúscula, a palavra é Deus. Está claro isso. Então, Paulo falou, qualquer um que descer do céu e anunciar um outro evangelho, além desse que eu tenho falado, seja anátema. Ponto 2, Jesus visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs, e escandalizaram-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Bom. Já pensou? Jesus esteve na Índia. Não, Jesus esteve nos Estados Unidos. Olha a discrepância de aonde está Israel, esse contexto judaico, para onde está os Estados Unidos, que na época... Como é que não existia... Todo mundo quer Jesus do seu lado, né? Não existia Estados Unidos, né? Jesus é o homem mais popular da história humana. Isso. Né? É o homem mais popular de todos os tempos. Então todo mundo quer ele do seu lado, né? Então tem aqui um grupo budista, né? Não, Jesus esteve lá e falou, né? Conversou com... Aí, Jesus aprendeu lá de um monge e aí ele veio para Israel e ensinou o que ele ensinou. Porque eles querem Jesus no grupinho deles, né? Aí tem um outro grupo de uma outra religião, vai fazer a mesma coisa, né? E assim, às vezes pegam até partes da Bíblia para colocar no seu livro, né? Alguns são tão ingênuos que nunca leram a Bíblia, que até coloca na capa um outro evangelho de Jesus, né? Não leram Gálatas, né? Por exemplo, né? Então, e interessante que tem gente que segue essa gente, né? O Henri Cristo tem discípulos, né? Pensa bem. Pensa bem se isso poderia, se tem como falar um negócio desse sem rir.
parece piada, mas tem gente E lá. não são poucos, professor. Né, que acredita mesmo naquilo que ele está falando. Né? Igual tem gente seguindo a família Brahman, né? Igual tem gente seguindo outras coisas aí, mundo afora. Então, igual tem gente no nosso meio adorando um Jesus que não é esse que a gente está ensinando aqui, que a gente está falando esse trimestre inteiro. Né? Então, a gente precisa viver um evangelho prático. Né? A gente precisa ler a Bíblia entendendo o que está ali e viver aquilo. Né? Se entregar a esse Jesus que é o Jesus que nos salvou. Né? Não é dessas heresias antigas e modernas que estão sendo apresentadas o tempo todo aí. E não tem como fazer conexão do que é certo com o que é errado, né, professor? E presbítero de volta. Por exemplo, não tem como eu usar músicas, usar coisas assim semelhantes desse pessoal herege, querer trazer isso para a igreja, onde Cristo é o cabeça. É impossível um negócio desse. E dá esses problemas, né? De vez em quando vem isso aí, dá um alvoroço no meio da igreja, tem muita gente que fica chateada quando vem uma lição dessa aí de falar o que é verdade, mas é a verdade, é a palavra de Deus. Nosso pastor regional, o pastor Sebastião Geraldo Filho, ele falou uma coisa muito interessante. Por que eu preciso aprender? É porque, se não bateram, ainda vão bater na sua porta. E a primeira pergunta que eles usam para argumentar é: quem é Deus para você? Então, uma hora eles vão bater na sua porta e vão te perguntar: quem é Deus para você? E outras coisas que eles entram de forma evasiva perguntando para nós. E nós precisamos estudar lições como essa, aprender assuntos como esse, para nós termos resposta quando cobrarem da nossa fé. Foi isso que Pedro disse. Qual a razão da minha fé? Eu não preciso ter uma fé assim. Eu tenho que ter uma fé pautada na verdade da palavra de Deus. Eu não só posso dizer que eu creio, mas eu preciso entender naquilo que eu creio. Então eu termino minha participação aqui dizendo o seguinte: estude a palavra de Deus, aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, porque os dias são maus. Muito bom. Professor Joás, a partir da próxima lição de número 9, nós vamos falar quem é o Espírito Santo. Mas até aqui, da lição 3 até a lição 8, nós falamos muito sobre a humanidade de Jesus, sobre a encarnação, sobre sua divindade, né? Que coisa boa, né? Seu papel na Trindade, né? E tudo. Muito bom. E assim, essa é a última lição nesse trimestre, mas tudo indica que o segundo trimestre nós vamos voltar nesse tema. Vamos voltar na pessoa bem. É tão importante a gente entender da pessoa de Jesus que o próximo trimestre, nós vamos ter um trimestre inteiro sobre a pessoa de Jesus. Isso é muito bom. E é a teologia sistemática que nós usamos para ensinar, para falar da Bíblia, né? Isso é muito bom. Obrigado, professor Joás, obrigado, presbítero Edivaldo. Deus abençoe vocês. Ficamos por aqui com a nossa lição. Se Deus nos permitir, voltaremos na semana que vem e te convidamos a estar presencialmente em qualquer uma das nossas igrejas, próximo domingo de 8 às 10 da manhã, para estudar essa lição. Deus te abençoe, até lá e um abraço.